Olá, seja bem-vindo a mais um dia do nosso propósito. Nós estamos no 18º dia de 21 dias de oração, jejum e meditação na palavra de Deus, no Evangelho de João. Hoje eu quero meditar com vocês no capítulo 18 de João. Se você ainda não leu, leia, porque é um capítulo muito emocionante, carregado, de muita emoção, muita bagagem sobre o processo, sobre o ministério de Jesus, sobre os passos finais para cumprir a sua grande missão. Aqui no capítulo 18, João relata o momento em que Jesus ele foi preso. E aí ele vai nos descrever o momento que Judas, o traidor, o entrega nas mãos, dos oficiais romanos, dos fariseus e assim por diante. Ele também relata o momento em que o apóstolo Pedro, ele, por causa da covardia do seu coração, nega Jesus 3 vezes. E ele também vai falar sobre a injustiça que foi cometida contra Jesus ali no julgamento diante de Pilatos. E aí ele termina esse capítulo falando que o povo gritava para soltar Barrabás ao invés de Jesus. E eu quero pensar com vocês um pouquinho sobre essas 3 situações aí na caminhada de Jesus. Vamos começar aqui com o momento que Jesus ele é preso e traído por Judas. No versículo 2 fala que Judas conhecia o lugar que Jesus estava, porque era um lugar que Judas frequentava com Jesus. Eu acho que a história de Judas nos marca tanto, porque é inconcebível uma pessoa que senta na sua mesa, uma pessoa que divide, né, refeições com você, uma pessoa que caminhou com você durante 3 anos, tivesse a coragem de entregar Jesus da forma que Judas fez. Será que Judas, nesses 3 anos que ele caminhou com Jesus, ele não viu com seus próprios olhos os milagres que Jesus realizou? Será que ele não ouviu com seus próprios ouvidos os ensinamentos que Jesus compartilhou? Será que ele não sentiu com seu próprio coração que ele estava diante do Filho de Deus? E a resposta, pelo menos na minha opinião, é que talvez Judas ele não entendia, ele não conhecia aquele que estava bem diante dos seus olhos. Talvez as motivações de Judas de estar andando e caminhando com Jesus ali nessa proximidade não eram as motivações corretas. A gente sabe que ele era ladrão, que ele roubava o dinheiro dos discípulos. Talvez Judas estivesse ao lado de Jesus por interesse financeiro, buscando popularidade, buscando alguma relevância por causa da sua falta de identidade. São muitas coisas que podemos pensar que podem ter levado Judas a fazer o que ele fez, mas algo é um fato. Judas, ele não conhecia Jesus, mesmo caminhando tão perto, mesmo frequentando os mesmos lugares. Isso nos traz uma lição muito importante. Não é só porque você se senta à mesa de Jesus, não é só porque você frequenta os lugares que ele está, que você verdadeiramente o conhece. O que isso significa para mim e para você? A gente pode ler a Bíblia, a gente pode frequentar a igreja, mas mesmo assim, ser alguém que não conhece de fato quem é Jesus. Porque se Judas o conhecesse, ele não teria trocado o Messias, o Filho de Deus, por 30 míseras moedas de prata. E aí que está o grande perigo. Não basta nós estarmos no lugar certo, não basta estarmos com as pessoas certas. O nosso coração precisa estar no lugar certo. As motivações precisam ser as motivações corretas. Não adianta fazer o que é certo, você precisa fazer o que é certo do jeito certo, com a motivação correta. A motivação conta e ela no final vai nos revelar se realmente enxergávamos a verdade ou não. Então fica um alerta, um ensinamento para mim e para você hoje. Será que verdadeiramente conhecemos esse Jesus a quem nós nos sentamos à mesa todos os dias? Será que o nosso coração está aberto para receber a verdadeira identidade de Jesus? Ou será que estamos assim como Judas, atrás de Jesus por interesse, por aquilo que ele pode nos entregar? O coração de Judas, assim, na primeira vez que nós olhamos e estudamos sobre essa história, a gente
pode até pensar: "Eu nunca vou ser Judas", mas ser Judas pode ser algo muito mais sutil do que eu e você podemos imaginar, é estar ao lado de Jesus com a motivação errada. Estar ao lado de Jesus, mais interessado naquilo que ele pode nos oferecer do que disposto a sacrificar o que nós temos em amor a ele. Andar com Jesus, frequentar os mesmos lugares que Jesus está, não é sobre desfrutar de benefícios, mas é sobre estar disposto a abrir mão de privilégios. Isso é revelador. Os discípulos todos, eles estavam ali ao lado de Jesus, recebendo muitas coisas, popularidade, eles estavam sendo sustentados e eles estavam ganhando muito, até que Jesus é preso, até que Jesus começa a ser humilhado. Então os discípulos se dispersam. E obviamente aqui Judas, ele foi ao final dessa linha, ele realmente se vendeu para o mundo, se vendeu em troca, né, da comunhão verdadeira com Jesus. Que eu e você não venhamos ser Judas, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. É fácil apontar o dedo e julgar Judas, mas será que nós não estamos caminhando nos mesmos sapatos que Judas, quando nós fazemos as coisas por interesse? Mas a boa notícia é que na mesma história, no mesmo capítulo que aparece Judas, aparece Pedro. Pedro, de uma forma diferente, ele também desaponta Jesus. Ele também, no momento que Jesus mais precisa, decide ser covarde e negá-lo. Esse mesmo Pedro que teve a ousadia de dizer: se for preciso, Jesus, eu entrego a minha vida por você mais um momento, que realmente a sua fé foi provada, ele falhou e falhou miseravelmente. Mas a história de Pedro termina diferente da história de Judas. Pedro, ele nega Jesus. Pedro foi covarde. Pedro achou que amava Jesus em uma intensidade que não era real. Mas Pedro, ele foi restaurado. Pedro se arrependeu. Pedro foi perdoado. Pedro foi chamado mais uma vez depois que Jesus ressuscitou. Então as nossas fraquezas, assim como Judas, assim como Pedro, assim como todos os discípulos, elas existem. Nem sempre nós teremos a coragem de nos posicionar como deveríamos. Mas é aí que está a graça de Jesus, é aí que está a sua misericórdia, que mesmo diante das nossas fraquezas, Ele nos chama no lugar da nossa derrota. Isso não é maravilhoso? A história de Pedro me emociona porque Jesus, ele faz questão de ir atrás de Pedro depois que ele ressuscitou. E no mesmo lugar que ele o chamou pela primeira vez, Jesus chama Pedro novamente. Jesus dá mais uma oportunidade. Então, mesmo sendo fraco, mesmo sendo covarde, mesmo não se posicionando como deveria, Pedro teve uma chance de recomeçar. E a boa notícia é essa, eu e você, mesmo que se a gente olhar para a nossa vida, para tudo que fizemos até o dia de hoje, e talvez a gente se identifique com Pedro, com Judas, a boa notícia é que hoje existe esperança para mim, hoje existe esperança para você. Recomeçarmos a nossa história com Cristo, aquele que se entregou, aquele que deu tudo que tinha por amor a mim e a você, merece essa retribuição, merece que venhamos ter coragem de nos levantarmos para realmente declarar a nossa fé, sem vergonha, sem medo do que venhamos a perder no caminho. É muito fácil você estar caminhando com Jesus enquanto milagres estão acontecendo, enquanto o seu nome está sendo reconhecido, quando você está colhendo benefícios desse relacionamento. Mas o nosso amor é provado no momento que nós temos que permanecer ao lado de Jesus no caminho da cruz, onde seremos perseguidos, onde nós também, né, seremos sacrificados. Mas como o apóstolo Paulo nos ensina, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então tudo que eu tinha eu entrego, assim como Jesus entregou, para que eu possa desfrutar, né, das coisas que Ele também ganhou após a sua morte e ressurreição. A verdade é que vai valer a pena, vale a pena você entregar, você se posicionar, você se manter firme ao lado, sem ter medo, sem ter vergonha,
porque ele tomou o seu lugar. E ele encerra esse capítulo falando sobre Pilatos, de como Pilatos ele oferece ao povo: olha, vocês estão querendo matar esse homem, mas eu vou oferecer a vocês aqui, né, essa oportunidade que acontece todos os anos. Uma pessoa vai ser absolvida, e aí ele escolhe Barrabás, que era um assassino, era um homem temido, né, por aquele povo. E ainda assim, o coração daquele povo estava tão duro que eles decidem falar: solte Barrabás. E Barrabás, ele representa eu e você. Barrabás, o assassino, o condenado, foi solto, porque Jesus tomou o seu lugar. Tem uma canção que é muito, muito bonita, que fala exatamente isso, que Barrabás sou eu. Era para ter sido eu naquela cruz. Eu era Barrabás, eu era o assassino condenado. Mas Jesus tomou o meu lugar. Como não ter uma vida transformada por essa verdade? Você saber que você serve um Deus tão poderoso, mas que se rebaixou, se humilhou, foi traído, foi abandonado por aqueles que ele amou até o fim. Foi traído por Judas, foi abandonado pelos seus discípulos, né? Teve que sofrer o desgosto de ver Pedro o negando, mas ainda assim tomou o nosso lugar. Ainda assim prosseguiu com a sua missão até o fim, mesmo sozinho, ali naquela cruz. Eu me emociono porque é muito linda essa história. Na cruz, Jesus sozinho. Ele brada com o resto de fôlego que tinha em seus pulmões: oh Pai, por que me abandonaste? Ali Jesus foi abandonado por todos. Ali Jesus, ele pagou e levou o preço sozinho, no meu lugar, no seu lugar. Se você já foi rejeitado, se você já foi abandonado, essa dor que você sentiu não se compara com a dor que Jesus sentiu naquele lugar, porque muitas vezes nós fomos rejeitados e abandonados porque merecemos de fato. Mas Jesus era um homem perfeito, inocente. Ele sofreu a injustiça de pagar por algo que ele não fez. E por que ele fez isso? Por amor. Que esse amor possa te alcançar nesse dia. Que você se lembre de tudo que Jesus passou e sofreu, porque ele te ama. Ele estava pensando em você. Ele suportou a dor da cruz para que hoje você pudesse superar a dor de qualquer coisa que você já viveu até o dia de hoje. Senhor Jesus, eu te louvo, te agradeço, Pai, por essa palavra. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por ter suportado tamanha dor, não ter desistido e ter feito tudo isso, porque hoje o Senhor sabia que nós estaríamos aqui, que nós precisaríamos sermos lembrados desse amor, dessa graça e dessa misericórdia que nos fortalece a cada manhã. Obrigado, Jesus, que esse amor possa alcançar o coração de cada pessoa me ouvindo, e que diante de todas as lutas e os desafios diários venhamos nos lembrar disso, Pai, para que o nosso coração seja alinhado com o teu coração. Não basta estar no lugar certo, nós precisamos estar com o coração alinhado com o teu, precisamos conhecer a ti e prosseguir em te conhecer. Obrigado, Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e até amanhã.